tudo bem com vocês? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Como vocês já sabem, eu sou a professora Tamires, professora de Geografia da ETI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino. E nós vamos continuar trabalhando a nossa disciplina de Geografia relativa ao 8º ano. Nós já vimos muita coisa, afinal nós estamos chegando à nossa aula de número 9. Vimos sobre fluxos migratórios, vimos sobre a questão das organizações internacionais, sobre as organizações da América Latina, da América, né? Tanto o NAFTA quanto o Mercosul. Vimos também sobre organizações aqui da América Latina, problemas de desigualdade. Vimos sobre a questão econômica, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, voltada à questão da agricultura, né, e a industrialização. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Só que o nosso conteúdo dessa aula, da aula de número 9, ela é um pouco diferente. A gente vai falar sobre cartografia. Vocês lembram o que é cartografia? Sim, vocês já estudaram. Isso é conteúdo do 6º ano. No 6º ano a gente vê sobre a cartografia. Lembra? A gente vê sobre os mapas, a gente vê sobre o planisfério. Então, a gente vai dar uma relembrada, uma refrescada sobre o que é cartografia. Vamos lá? Primeiramente, o que vem a ser cartografia? Cartografia é a área do conhecimento responsável pela elaboração de estudo dos mapas e representações cartográficas, como plantas. Professora, planta que nem pé de mamão? Não, gente. Você vai ver mais à frente que tipo de planta que a gente está falando. Croquis, cartas gráficas. Essa área de estudo ela é muito utilizada na geografia, lógico, mas é só para geografia? Não. Ela é muito utilizada para o estudo de história, quando eu estou estudando mapas, quando eu estou vendo sobre determinadas regiões, mapas históricos, eu estou fazendo comparações sobre a evolução, eu vou utilizar o estudo de cartografia, que é um estudo da área da geografia. A área da geografia, essa área de cartografia, ela é bastante ampla e eu vou ver em muita coisa, eu vou ver em diversas áreas diferentes. Primeiramente, o que é um mapa? Isso é fácil, a gente já sabe, a gente trabalha com mapa desde sempre. Mapa é uma representação reduzida de uma dada área no espaço geográfico. Mas como assim? Olha só, vamos olhar esse mapa. Esse mapa é a representação do estado do Tocantins. Só que, obviamente, ele não é do tamanho original. Ele é uma representação reduzida do estado do Tocantins. Eu tenho tanto a representação do mapa do Brasil, quanto a representação do mapa do estado do Tocantins, mostrado no nosso slide. Exatamente isso é um mapa, é uma representação gráfica. E nessa representação gráfica eu vou ter alguns elementos, e a gente vai ver sobre eles um pouco mais à frente. O primeiro elemento que eu tenho ali é a orientação, a rosa dos ventos. Vocês lembram da rosa dos ventos? Pois é, nós já vimos sobre ela, nós já estudamos sobre a rosa dos ventos. E a gente vai ver as características mais à frente, mas vamos para a próxima definição. O que é uma planta? Tá aí a planta. É uma representação realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. Vamos olhar? Olha, um exemplo de planta. Por exemplo, quando eu tenho que fazer desenhos de casas, eu vou utilizar as plantas, de prédios, até mesmo de algumas construções e edificações, eu vou utilizar as plantas. Nesse nosso slide, a gente tem uma representação e mostra o que é uma planta e para que serve uma planta. Se vocês observarem nessa planta, eu consigo ver até o tamanho do carro. Eu tenho um carro ali no meu desenho da minha casa. Vamos para o próximo. Croquis. O que vem a ser um croquis? Croquis é um esboço cartográfico de uma determinada área. Um mapa produzido sem escala e sem procedimento padrão na sua elaboração. Ou seja, ao contrário dos demais, do mapa que a gente vai ver, que eu vou ter as legendas, que eu vou ter as escalas, que eu vou ter a orientação, no croquis não. No croquis, um exemplo que tem aqui é o desenho à mão livre. Eu tenho o desenho de uma cidade à mão livre, sem essa representação de escala, sem a representação de orientação, sem a presença, né, de legendas. Isso eu tenho no croquis. Observem o desenho, bonitinho, né? Pois é, esse é um croquis. Agora a gente vai para as definições de alguns elementos que eu vou ter no mapa, que é o caso da escala. O que é a escala? É a proporção entre a área real e a representação de um mapa. Em geral, quando eu vou ver mapas
Mapa Mundi, quando o professor leva o mapa para uma sala de aula, tem lá bem pequenininho a escala, qual é o tamanho real daquele mapa, o que aquele mapa está representado com a realidade. Vamos lá? Olha só, na escala numérica eu tenho 1 para 50 mil, ou seja, os 50 mil é o denominador da área original, da área real, e 1 é a representação do mapa. Eu vou ter 1 para 10 mil, 1 para 100 mil. Isso vai variar conforme o tamanho do mapa. O tamanho do meu mapa vai definir essa escala numérica, certo? Vamos para o próximo. As legendas é a utilização de símbolos dos mapas. Em geral, é utilizado para definir algumas representações e está sempre presente nos mapas temáticos. Em geral, quando eu tenho a presença no meu mapa, de azul representa água, de verde representa plantação, mas eu também posso ter nessa definição, nessa legenda, várias outras coisas que eu vou incluir no mapa, como por exemplo esse mapa que nós vamos ver agora. Nesse mapa, eu tenho uma legenda de vários fatores diferentes do que estão presentes no mapa, mas se eu observar ali, cor verde significa uma determinada área, o amarelo significa outra determinada área, o roxo, outra determinada área. Isso é a legenda. A legenda é o que está inserido no meu mapa para representar o que está exposto no mapa, certo? Vamos para a próxima definição. Essa nossa aula é só de definição, gente. A orientação é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais. Lembra? Norte, sul, leste, oeste são os pontos cardeais. Vamos olhar aqui mais à frente, a rosa dos ventos. É onde eu vou ter presente os pontos cardeais, os pontos colaterais, os pontos subcolaterais. Então, nós temos aqui a representação da rosa dos ventos. Onde é que eu vou encontrar essa rosa dos ventos? Nas bússolas. Principalmente em bússola eu vou ter presente a rosa dos ventos, eu vou estar lá indicando norte, sul, leste, oeste, mas eu também vou utilizar a orientação, como por exemplo, GPS, no famoso Google Maps, eu vou utilizar essa localização, essa orientação, tá certo? Então a orientação ela é super necessária exatamente para nós nos localizarmos no ambiente, para eu saber em qual região eu estou, em qual local eu estou e para onde eu vou. Ah, professora, mas quase ninguém usa mais bússola hoje em dia. É verdade, não aquela bússola tradicional, mas, por exemplo, se eu estiver numa região onde não funciona a internet, não funciona o Google Maps, eu vou precisar ter um mínimo de conhecimento de localização e de orientação para eu conseguir me achar, para eu conseguir caminhar, certo? Como, por exemplo, floresta, alto mar, ok? Vamos para a nossa próxima definição. Projeções cartográficas. O que são projeções cartográficas? São sistemas de representação da Terra. Nós já vimos isso lá no sexto ano. Eu tenho várias representações da Terra. Por exemplo, a Terra ela é uma geóide e ela é quase arredondada. Então, no plano, eu vou ter ela mostrada de várias maneiras diferentes, como por exemplo, eu vou ter a projeção cilíndrica, que é uma projeção que vai representar o globo, a Terra, da maneira cilíndrica. A segunda, que é a projeção cônica, que é através no formato, na extensão de um cone. E a projeção plana. E a gente consegue ver nas nossas representações, no nosso slide, como é que cada uma delas vai ser mostrada, como é que cada uma dessas representações, dessas projeções, será feita. Hipissometria ou altimetria. Alguns mapas que nós estudamos, principalmente quando eu vou falar de relevo, eu utilizo a altimetria, que é o sistema de medição de representação da altitude. Ou seja, nesses mapas eu vou ter representado as altitudes, como por exemplo, nesse mapa que nós vamos olhar agora. Se eu observar bem, toda a parte laranjada são as partes vermelhas, são as partes mais altas, enquanto que as partes verdes são as partes mais baixas. E isso na maioria dos mapas, quando eu vou tratar de relevo, ele busca representar exatamente isso. Às vezes a gente vai ver isso, que quanto mais escuro, mais alto é, e quanto mais claro, mais baixo é determinado relevo. Isso é altimetria, é um mapa
com altimetria? É um mapa que a gente vai analisar os fatores de altitude daquele determinado espaço. Latitude e longitude. Gente, isso aqui é um problema para um monte de gente, né? Lá desde o 6º ano a gente apanha com latitude e longitude. Latitude é a distância medida em graus entre qualquer ponto da superfície terrestre e a linha do Equador, tá? A partir da linha do Equador eu tenho a latitude e a partir do meridiano de Greenwich eu vou ter a longitude. Vamos olhar aqui para ver melhor? Olha só. A latitude é a partir da linha do Equador, enquanto que a longitude é a partir do meridiano de Greenwich. Eu tenho várias linhas que acompanham o meridiano de Greenwich, que está relacionada à longitude, enquanto que eu tenho várias linhas imaginárias, a gente já sabe disso, são linhas imaginárias que acompanham a linha do Equador, que é exatamente a latitude. Mas a gente vai ver um pouquinho melhor isso mais à frente. O que são os paralelos e os meridianos? Aí a gente vai usar um pouco da ideia da latitude e da longitude, na verdade utilizando o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Paralelos são as linhas imaginárias traçadas a partir da linha do Equador. Os mais principais são a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e os círculos polares Ártico e Antártico, certo? Enquanto que os meridianos são as linhas imaginárias traçadas verticalmente, que acompanham o meridiano de Greenwich, de 0 a 180 graus. Vamos olhar como é que é. Paralelos são todos esses vermelhos, enquanto que meridianos são todos esses azuis. Ah, professora, o meridiano é muito utilizado para a gente ver as horas, né? Por exemplo, lá no meridiano de Greenwich é uma determinada hora, enquanto que aqui no outro meridiano nós temos uma hora diferente. Sim, os meridianos eles são utilizados, entre outras coisas, além de separar os hemisférios leste e oeste, também é utilizado para a questão da hora, né, do horário de cada país, de cada região. O Brasil, por exemplo, mais de um meridiano corta o Brasil. Só que o Brasil ele resolveu, por uma lei, que teriam poucos horários, fusos horários diferentes, exatamente para você não ligar para uma pessoa em uma outra região e o horário ser absolutamente diferente. As coordenadas geográficas são utilizadas, é a combinação dos sistemas de paralelos e meridianos, que são utilizados à base da longitude e da latitude, exatamente para endereçar. Eu coloquei aqui mais à frente, através da coordenada geográfica, qual é a localização do Brasil. Mas se vocês quiserem achar a localização exata no Brasil, vocês podem procurar no Google, coloca lá, localização geográfica do Brasil com latitude e longitude. E aí vocês vão ver qual é as principais latitudes e as longitudes do Brasil. Pesquisem, é muito interessante a gente ver. As curvas de nível, também utilizadas em mapas. Muitas vezes nós vamos ver ou curva de nível ou a altimetria. Então a curva de nível, como a gente está vendo no desenho, são as representações para pontos imaginários, né, que indicam a altitude de um determinado local, a altimetria de um determinado local. E a aerofotogrametria, que é o registro de imagens a partir de fotografias diárias, sendo muito utilizada principalmente para a produção de mapas. É o que nós vamos ver, essas fotos, elas são tiradas ou por drones agora, né? Os drones eles estão tirando mais essas fotografias e a sigla para o Sistema de Informações Geográficas, SIG. O que é isso? É um conjunto de métodos e sistemas que permitem a análise, coleta e armazenamento e manipulação de informações sobre uma dada área do espaço geográfico, ou seja, esse conjunto de informações, essas ideias que são retiradas, essas fotos que são feitas, essas análises que são realizadas, elas vão para esse sistema de informação no qual elas vão ser manipuladas, elas vão ser exatamente, vão levar em consideração esses dados. Eu coloquei uma imagenzinha para representar que é exatamente como são feitas essas imagens e que elas são captadas e enviadas para computadores para poder serem produzidos mapas, para poder serem produzidos formas de localização do espaço geográfico, certo? Nessa nossa aula nós vimos sobre a questão da cartografia,
Foi uma aula assim, muito de exemplos e muito de conceitos, né? O conceito, o que é o conceito de cartografia e o que é conceito de orientação dentro da cartografia. Foi uma aula bem baseada mesmo em definições, tá certo? Mas isso foi mais para a gente relembrar, para nós nos lembrarmos o que nós já estudamos lá no 6º ano e para reforçar. Na próxima aula nós vamos trabalhar, nós vamos continuar trabalhando sobre a América Latina e sobre a África. Vamos ver fatores como desigualdade, a gente vai continuar nesses temas. Não esqueçam de fazer as atividades no portal. Caso não tenha internet, vá até a sua escola, busque a atividade, responda e devolva respondido. Lembre-se de responder tudo, tá certo? Estude, se cuide e até a nossa próxima aula.